Olá, boa noite. Eu sou o Guilherme Menezes e seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Justiça. Terminou hoje o terceiro Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário. No encerramento, foram apresentadas as mudanças na TV Justiça, que já começaram a ser implementadas neste ano. Uma delas é onde eu estou, o novo cenário do Jornal da Justiça. E você vai ver também. Justiça da Paraíba e Secretaria de Segurança Pública assinam termo para retirar armas apreendidas de fóruns do Estado. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional divulga lista de devedores que poderão renegociar dívidas em melhores condições. Uma reportagem especial vai falar da importância das audiências de custódia para melhorar a prestação do serviço judiciário. E ainda vamos mostrar o que diz a legislação brasileira sobre os direitos das pessoas com deficiência auditiva. Terminou hoje em Brasília o terceiro Encontro Nacional de Comunicação do Poder Judiciário. O secretário de Comunicação Social do Supremo, Márcio White, apresentou as mudanças na TV Justiça que começaram neste ano. Vamos ver outras novidades na reportagem de Viviane Novaes. O visual mudou. A TV ganhou novos cenários em jornais e programas como o Direto do Plenário. E vem novidade por aí. Na grade, pequenos programas para mostrar que a justiça faz parte da vida de todo cidadão. Está no ar, Direito em 1 Minuto. Tem lei para isso. E o cidadão também pode ajudar a fazer a TV. Mande a sua sugestão para a gente, porque juntos vamos construir a nova TV Justiça. Na apresentação para os profissionais da comunicação de tribunais do país inteiro, o secretário de Comunicação Social do Supremo, Márcio White, destacou a importância de uma programação para descomplicar o universo jurídico. Nós achamos que assim, o Poder Judiciário não pode ficar num pedestal. Não pode ficar no pedestal e a sua TV também, tampouco pode ficar no pedestal. Precisa se aproximar da população. Estendê-la para os estados, talvez, saber jogar sotaques dentro da TV, entender que alguns estados têm idiosincrasias que possam ser aplicadas dentro da TV, com programas específicos. Saber fazer essa programação nacional é uma das missões que nós temos e nós certamente a faremos. No encontro, o Conselho Nacional de Justiça também lançou uma plataforma de comunicação integrada do Poder Judiciário. Essa plataforma digital poderá ser acessada pelo computador, tablet e celular. Nela, os profissionais de comunicação dos tribunais de todo o país vão compartilhar notícias, vídeos, fotos, contatos, campanhas publicitárias. O que se ganha é o trabalho em equipe, é quando você pensa em conjunto, quando você divide problemas e quando você busca soluções num grupo diverso, com realidades distintas e que pode parecer, mas o meu problema aqui pode ser o problema de um colega do outro lado do país. O Tribunal de Justiça da Paraíba e a Secretaria de Segurança assinaram um termo de cooperação para retirar armas apreendidas de fóruns do Estado. O Tribunal de Justiça da Paraíba e a Secretaria de Segurança e da Defesa Social assinaram um termo de cooperação técnica que permite a retirada das armas de fogo dos fóruns das comarcas no Estado. A medida, que atenderá a todas as comarcas, trará ainda mais proteção aos membros do Poder Judiciário e à sociedade civil, em razão da vulnerabilidade dos órgãos da Justiça na custódia do armamento apreendido em ocorrências criminais. O objetivo é que as armas não cheguem mais ao fórum, somente excepcionalmente naqueles casos em que o juiz justificar a necessidade da apresentação da arma, é que ela será apresentada no processo. O secretário vai elaborar um projeto piloto em comarca determinada do Estado e, em curtíssimo prazo, todos os servidores do Judiciário e da Polícia Civil estarão aptos a pôr em prática e a efetivar o que hoje foi assinado. Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, o ato demonstra harmonia entre os poderes. A gente tem pressa nisso, é interesse de todos e a gente vai continuar buscando essas soluções aí para minimizar os riscos, tanto nas unidades do Poder Judiciário como nas unidades também da Segurança Pública. Quando encaminhadas ao TJPB,
A assessoria militar fará a destinação das armas para o Exército, a fim de que sejam destruídas ou doadas conforme a legislação vigente. Nós continuamos à disposição do tribunal para buscarmos juntos, construirmos mais dificuldades para aqueles que estão à margem da lei e tornarmos o Estado, através da nossa justiça, cada dia mais forte. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica assinou nesta semana um acordo de cooperação técnica com o Ministério Público do Estado do Amazonas. Agora o CAD tem acordos com todos os ministérios públicos do país. Essas parcerias vão reforçar as ações de prevenção e de repressão às práticas de cartel e outras infrações à ordem econômica. Quem tem dívida com a União vai poder renegociar em condições especiais. São mais de 1 milhão de pessoas que devem até 15 milhões de reais. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicou o edital com o nome de todos os devedores. Quem quiser pagar a dívida à vista terá desconto de até 50%. Os que optarem pelo parcelamento podem pagar em até 84 meses. Se o devedor for pessoa física, micro ou pequena empresa, a redução pode chegar a 70% e o parcelamento a 100 meses. No caso de débitos previdenciários, o prazo máximo é de 60 meses, mas não será possível a transação de débitos de FGTS, Simples Nacional, multas qualificadas e criminais. O prazo para adesão termina no dia 28 de fevereiro do ano que vem. A possibilidade de negociação foi prevista pela medida provisória do contribuinte legal, editada em outubro. Para outras informações, acesse regularize.pgfn.gov.br/login. O Jornal da Justiça também é feito com a sua participação. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 61 99260 6116. A seguir, Tribunal Superior Eleitoral determina pagamento de indenização a um motorista que sofreu mais de 10 assaltos enquanto trabalhava. Os detalhes você vê em instantes. Dá o merecido a cada um, né? O motorista do Rio de Janeiro vai receber R$11 mil de indenização depois de sofrer mais de 10 assaltos enquanto transportava cigarros. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. A repórter Luana Carvalho tem outras informações. Luana. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Na Justiça, o profissional alegou que trabalhava em área de risco no Rio de Janeiro e que em alguns dos assaltos que sofreu foi rendido por homens armados que roubaram a carga e o dinheiro dos pagamentos recebidos. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região considerou improcedente o pedido de indenização por entender que não se pode considerar como risco da atividade a exposição do empregado à violência urbana. Mas no TST o entendimento foi outro. Os ministros da terceira turma consideraram alta a exposição do empregado ao risco. Isso porque ele transportava cigarro, mercadoria visada pelos assaltantes. Volto com você aí no estúdio, Guilherme. Boa noite, Luana. Obrigado. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça determina que toda pessoa presa em flagrante deve ser levada à presença de uma autoridade judicial em até 24 horas para as chamadas audiências de custódia. Um dos principais objetivos é evitar a prisão ilegal ou desnecessária. Todas as semanas, dezenas de audiências de custódia como esta são realizadas. Em 30 a 40 minutos, o juiz decide o futuro do custodiado. Entre o manter preso e o soltar, a audiência de custódia tem várias outras ferramentas para utilizar. Conceder uma medida cautelar, por exemplo, comparecimento mensal em juízo, comunicar qualquer mudança de endereço, comparecer a qualquer ato do processo. Em última instância, nós temos a medida que é considerada mais gravosa, que é o uso da tornozeleira eletrônica, que também é aplicada aqui no estado do Mato Grosso, em parceria com a Segurança Pública. Em muitos casos, pessoas sem nenhum histórico de criminalidade anterior. E é pensando nessas pessoas que a audiência de custódia foi idealizada. Mais de 1/3 da população carcerária brasileira é de presos provisórios, aqueles que aguardam o julgamento.
Nem sempre mantê-los presos é a melhor alternativa. E a prisão não é remédio para todos os males. Muitas vezes o problema da criminalidade não é diretamente ligado à delinquência, vamos dizer assim. Problemas outros, como uso crônico de entorpecente, famílias de relacionamento tóxicos ou não funcionais, falta de oportunidades sociais. Então, estamos fazendo um trabalho de identificação dessas, vamos dizer, patologias sociais e aplicar um remédio correto ao caso concreto. Na audiência, nós tivemos um senhor que foi preso por um delito de trânsito, embriaguez ao volante. Aí eu perguntei para ele, o senhor aprendeu a lição? Aí o olho dele encheu de lágrimas. Não, com certeza eu nunca mais vou beber e vou dirigir, porque a pessoa que nunca foi presa, nunca teve contato, se vê algemada, né, num ambiente que não é comum para ele, com certeza isso faz com que a pessoa repense e não se envolva novamente em qualquer tipo de delito. Em todo o Brasil, quase 200 mil audiências de custódia foram realizadas entre outubro de 2018 e setembro deste ano. Isso é 380% a mais que no primeiro ano de realização das audiências de custódia. Cerca de 10 milhões de pessoas no país têm algum tipo de deficiência auditiva. A legislação garante direitos e benefícios para essas pessoas. Veja na reportagem de Fernanda Porto. Paulo nasceu com deficiência auditiva e, para aprender a falar, fez tratamento médico. As fotos de infância mostram que o aparelho auditivo sempre fez parte da vida do advogado para conseguir estudar e se relacionar. Hoje, usa um aparelho mais moderno, mas mesmo assim, ele conta que é um desafio vencer tanto preconceito. A gente tem que mostrar que tem muita diversidade, tem muita deficiência. A gente precisa levar o conhecimento para a população e muitas vezes a população não sabe como lidar com aquela deficiência. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva revela que dos mais de 10 milhões de brasileiros com deficiência auditiva, somente 7% conseguiram fazer faculdade, 15% estudaram até o ensino médio, 46% até o fundamental e 32% não têm nenhum grau de instrução. O estudo aponta ainda que a falta de escolaridade seria um dos motivos que dificulta entrar no mercado de trabalho. Elaine fez parte dessa estatística. A situação só mudou depois que ela superou os traumas e buscou auxílio médico. Eu já nasci com perda auditiva e a minha mãe ela veio perceber a minha perda quando eu já tinha 6 anos de idade, mas eu sempre fui bem resistente a qualquer tratamento auditivo. Então aqui, agora na empresa que eu trabalho, eu aceito o tratamento e com o aparelho auditivo agora minha vida mudou totalmente. Mas a deficiência auditiva não ocorre somente ao nascer ou na velhice. Estar exposto ao som alto com frequência e o uso excessivo de fones de ouvido também pode causar surdez. A gente vive num mundo muito barulhento e os jovens cada vez mais estão usando fone de ouvido em alta intensidade e o ruído ele é uma das principais causas da perda auditiva. Para garantir a qualidade de vida desses pacientes, a legislação brasileira garante assistência médica e vagas no mercado de trabalho. As principais são atendimento de saúde no SUS com direito a prótese e órtese, assistência social quando a pessoa com deficiência auditiva não pode trabalhar e não tem condições de pagar. Comprovando essas situações, ela pode pedir o benefício de um salário mínimo por mês por meio da Lei Orgânica da Assistência Social. Também é possível solicitar aposentadoria especial. Para isso, é necessário passar por perícia no INSS. Gratuidade no transporte público, meia entrada em eventos culturais e esportivos, isenção no imposto de renda, além de acesso à educação com estrutura adequada pela lei de cotas. A legislação brasileira que protege o deficiente, ela é bastante abrangente, sim. Realmente ela vem para proteger, para dar oportunidade de trabalho, inserção no mercado de trabalho, acesso à saúde. Os cartórios eleitorais de São Paulo vão abrir nesse fim de semana. É mais um plantão da chamada biometria. O funcionamento em todo o estado vai ser no sábado, das 8 da manhã a 1h da tarde. Nas 319 cidades em que o cadastramento será obrigatório e até o dia 19 de dezembro, os cartórios vão abrir também no domingo, das 8 da manhã às 2 da tarde.
Outras informações você encontra no site do TRE, anote, tre-sp.jus.br. Em instantes, vamos conhecer um robô criado para acelerar a análise dos processos no Judiciário da Bahia. Voltamos já. Acho que é considerar não só o ato da pessoa, mas assim, o que leva a pessoa a fazer aquilo. A Receita Federal não pode cobrar imposto de renda de síndico que recebe como pagamento a isenção da taxa de condomínio. A decisão é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, de onde fala ao vivo a repórter Kátia Gomes. Boa noite, Kátia. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. O caso analisado pelo STJ é de um síndico que entrou com recurso especial contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que entendeu que os síndicos estão obrigados a prestar contas à Receita Federal na declaração do imposto de renda, tanto no caso de receber remuneração pelo trabalho no condomínio, quanto na hipótese de ter isenção parcial ou total da taxa condominial. Aqui no tribunal, o relator do processo, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, entendeu que a dispensa do pagamento das taxas condominiais concedida ao síndico pelo trabalho exercido no condomínio não pode ser considerada prolabore, rendimento ou acréscimo patrimonial, não incidindo, por essa razão, o imposto de renda à pessoa física. O ministro esclareceu também que a dispensa do pagamento de condomínio não pressupõe qualquer evolução patrimonial que justifique a inclusão do valor da cota do síndico na apuração anual de rendimentos tributáveis. Guilherme, eu volto com você. Obrigado, Kátia. Boa noite. O Tribunal de Justiça da Paraíba lançou um robô para acelerar a análise de processos no Fórum Cível de João Pessoa. A nova ferramenta de automação utiliza a tecnologia RPA, Robot Process Automation, e agilizará o andamento de mais de 30 mil processos no período de apenas um mês, confeccionando cartas de intimação, citação, notificação, dentre outros. A iniciativa da implantação da ferramenta é do TJPB, por meio de sua Diretoria de Tecnologia da Informação, em parceria com a Indra, empresa global de consultoria e tecnologia. O que a gente desenvolveu aqui para o TJ foi uma solução que substitui a atuação humana de forma muito mais eficaz, né, e desenvolve o mesmo processo de forma muito mais rápida. O juiz auxiliar da presidência do TJ, Meales Melo, que desde o início acompanha os primeiros passos da iniciativa, ressaltou que o RPA tem inúmeros benefícios, dentre eles uma justiça mais célere, maior economia e a eliminação de atividades manuais repetitivas. Usando dessa tecnologia, o Tribunal de Justiça teve a iniciativa de trazer esse robô, que é o primeiro robô, vamos dizer assim, criado para trabalhar com processos judiciais aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba, e vai permitir um grande ganho de eficiência junto às varas de executivos fiscais. O juiz Eduardo José de Carvalho Soares, da 2ª Vara de Executivos Fiscais e coordenador da Meta 6 do CNJ, acredita que o robô executará uma tarefa importantíssima, que é a análise e a execução inicial dos feitos. Já o juiz João Batista Vasconcelos, titular da 1ª Vara de Executivos Fiscais, afirmou que a prioridade na escolha para a implantação do projeto nas varas de executivos fiscais se deve à grande demanda processual. Uma coisa que pesou de forma muito forte é justamente a quantidade de processos que nós temos aqui. Ou seja, nós temos hoje aqui, entre a 1ª e a 2ª vara, certamente de 70 a 80 mil processos. E neste momento, nós estávamos com 38 mil citações para serem feitas. Ou seja, isso de forma material é totalmente impossível. E este robô está nos prometendo a fazer essas 38 mil, 40 mil citações em, no máximo, um mês e 15 dias. Ele vai identificar todo um sistema de endereço, de qualificação das partes, vai emitir as cartas já com o AR pronto, já com as judiciais impressas. Então, é um grande passo para comemorar
Esse dia eu vejo como histórico, pois o servidor agora terá mais tempo para otimizar esse tempo em trabalho de maior grau de interação, em vez de trabalhar nessa repetição desses processos virtuais. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro deflagrou operação de busca e apreensão nos endereços do titular do Cartório Único de Armação dos Búzios e de outros investigados. São suspeitos da prática de diversos crimes, como lavratura e registro de escrituras de compra e venda de imóveis neste município, notadamente na área de Tucuns. Tudo isso mediante fraude e ausência de registro prévio de loteamentos. O objetivo da operação é apreender documentos, aparelhos eletrônicos e celulares com conteúdos que possam ajudar as investigações relativas a essas atividades criminosas. Nas investigações foram descobertos indícios de que, às vésperas da inspeção realizada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nas instalações do cartório de Búzios, foram movimentados diversos documentos que foram levados para uma sala comercial no mesmo município, com o objetivo de impedir que a equipe da Divisão de Fiscalização Extrajudicial tivesse contato com outras irregularidades e práticas criminosas ainda desconhecidas. Chegou a hora de darmos um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça para falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que nos acompanham. Foi divulgado agora há pouco na rede que o Ministério Público Federal enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal que não aceite o pedido de Lula para suspeição de Sérgio Moro, que hoje atua como ministro da Justiça. O pedido da defesa do ex-presidente tem como base gravações que mostram Moro quando exercia o cargo de juiz e os procuradores da Operação Lava Jato trocando informações fora dos autos, conduta que não seria adequada. Mas, para o Ministério Público, não há como comprovar a autenticidade do material. Mudando de assunto, a companhia aérea Gol foi condenada a pagar indenização de R$6 mil a um casal que esperou um voo para Miami por mais de 33 horas. O ocorreu em Brasília. A companhia aérea alegou que teve de trocar a tripulação e, por isso, houve o atraso. Em São Paulo, a Justiça determinou que a empresa de entregas Log reconheça o vínculo trabalhista de motoboys. O caso foi julgado depois de reclamação dos profissionais por não terem contrato. E segunda-feira tem audiência pública sobre a possibilidade de candidaturas políticas sem filiação partidária. A audiência será no Supremo Tribunal Federal em Brasília e foi convocada pelo ministro Roberto Barroso, relator de uma ação com este tema. Os debates serão transmitidos pela TV Justiça, Rádio Justiça e também pelo canal do Supremo no YouTube. E também é pelo YouTube que você em casa pode rever nossas reportagens. Segue a gente lá, TV Justiça Oficial. Guilherme. Obrigado, Fernanda. Boa noite para você. E o Jornal da Justiça termina aqui. Muito obrigado pela companhia. E a gente reforça o convite. Mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote o número 61 99260 6116. Uma ótima noite para todos e um excelente fim de semana.